Olá, eu sou a Eliane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes relativos. Esse vocábulo relativo diz respeito a algo que desenvolve uma relação com alguma outra coisa. Então, é como, por exemplo, nós numa sala de aula desenvolvemos uma relação de professor e aluno. Portanto, os alunos são relativos ao professor, assim como o professor é relativo aos alunos. Na gramática, os pronomes relativos podem se apresentar de duas formas. Nós temos aqueles que se flexionam, o qual, cujo e quanto, porque você pode dizer os quais, cujas, quantas, por exemplo, né? E aqueles que não se flexionam, que, quem e onde. Esses pronomes em língua portuguesa, como a própria ideia já diz, vão se referir a outros elementos citados dentro de um determinado enunciado. O que acontece? Você às vezes tem uma informação em que há uma retomada de algo que já foi dito anteriormente, e é aí onde entra este pronome relativo, porque ele vai se referir, ele vai se relacionar a algo que foi dito anteriormente. Vamos dar um exemplo? Aqui nesse exemplo, eu tenho a seguinte situação: duas orações com informações sobre o mesmo referente, que é o restaurante. Há um restaurante naquele lugar, o restaurante vende comida chinesa. Há uma outra forma de se dizer isso sem ser preciso repetir restaurante duas vezes. É exatamente para isso que existem os pronomes ditos pronomes relativos, porque eles são termos anafóricos, ou seja, eles vão retomar um termo que já foi citado anteriormente. Vejam que no exemplo de baixo, eu juntei as duas orações, me utilizando então desse recurso anafórico que faz com que o termo restaurante não precise ser repetido novamente. O termo que permite com que isso aconteça é exatamente o que é o pronome relativo. Percebam vocês que neste caso aqui, o meu que se refere à palavra, restaurante, ok? Então, em vez de dizer há um restaurante naquele lugar, o restaurante vende comida chinesa, eu posso dizer naquele lugar há um restaurante que vende comida chinesa. Então, neste caso aqui, eu tenho dois verbos e duas orações. Por isso que nós dizemos que os pronomes relativos são utilizados para inserir orações subordinadas adjetivas. E por isso a gente estuda esse conteúdo antes de estudar essas orações subordinadas ditas e classificadas como adjetivas. Viu como é fácil? Um beijo e tchau!